2 professores são mortos a pauladas no interior do estado. A audiência na Câmara Municipal de São Luís termina com uma pessoa esfaqueada e com manifestantes agredindo servidores com spray de pimenta. Protesto na cidade de Raposa interdita trânsito e provoca grande engarrafamento na região metropolitana. Polícia investiga a morte de empresária em clínica de estética. Ônibus da VBL volta a circular em Imperatriz. E mais, telas que retratam o cotidiano de muitos maranhenses em exposição na capital. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para vocês de casa. Muito boa noite. Nossa edição de hoje mostra a movimentação na Câmara Municipal, que recebeu integrantes de entidades sociais e moradores de comunidades para audiência com vereadores para discutir problemas da cidade. Nas primeiras horas da tarde de hoje, mais uma vez, vários manifestantes ocuparam a entrada do prédio da Câmara sobre a vigilância da Guarda Municipal. Somente alguns representantes dos movimentos sociais subiram para dialogar com vereadores e com a presidência dessa reunião do vereador Astro Diogum. O desfecho, segundo os integrantes de movimentos sociais, é que eles vão formalizar um boletim de ocorrência sobre os fatos que aconteceram hoje. E agora você vai ver como foi o início da audiência dos vereadores com manifestantes marcada para acontecer pela manhã. A equipe de segurança da casa foi orientada a realizar revista em todos os participantes, até que a plenária popular estivesse completa. Durante a reunião, confusão a cada pronunciamento e assim seguiu até o começo da tarde. Vai me retirar esse presidente. Vai me dar uma porra. Por favor. Presidente. Como é pra cá que a gente vem pra cá pra discutir? Uma cidade mais justa, debater os problemas que a população tem. Aí vem um indivíduo desse chamar esse parlamento mentiroso, me chamar de mentiroso esse parlamento junto. Tá errado. Nós vamos discutir dentro da complacência. Foi assim, cercado de muita atenção, o encontro entre os manifestantes que ocuparam a Câmara durante uma semana e os vereadores da capital. Foi acordado o número de 10 representantes no plenário, 3 na mesa diretora e 7 ao lado dos vereadores, e a galeria aberta a todos. Mas quando o grupo, que se denomina de coletivo de ocupação, chegou, a galeria já estava lotada e eles não puderam entrar, e aí houve confusão. Manifestantes alegam que houve agressão por parte de seguranças, mas eles negam. Disse que foi o guarda municipal, mas eu não vi, eu não posso dizer quem foi, tá entendendo? Mas eles também estão com spray de pimenta. Na entrada houve revista e, mais uma vez, houve desentendimentos. Esse plenário, nós não discutimos com a Câmara, nem deliberamos em nenhum momento que o plenário fosse vaga cativa para nós. Eu estou falando. Estamos revistando 2, 3 vezes. Na verdade, tem uma série de pessoas não identificadas, que nós não sabemos quem são, se são servidores da casa, se são assessores, não sei quem são. Um dos nossos companheiros foi revistado 2 ou 3 vezes pelo fato de ser negro, e eu, quando passei lá e estava tentando passar, um dos policiais da Guarda Municipal começou a me insultar, me chamar de, enfim, uma série de palavras, em função de que eu não estava parado tentando questionar o tratamento que está sendo dado a outro companheiro. Depois do problema resolvido, a sessão foi iniciada. O primeiro a ocupar a tribuna foi justamente o professor universitário, e não demorou muito para travar um bate-boca com o vereador Chaguinhas. O vereador Marlon Garcia disse que o parlamento estava sendo destratado e ameaçou deixar o plenário. Mas o clima esquentou de vez quando o representante do DCE da UFMA, Giovanni Castro, usou a tribuna e fez várias críticas aos parlamentares. Vai me retirar esse presidente. Vai me dar uma porra. Por favor. Presidente. Este representante dos manifestantes disse que os vereadores se exaltam com pouca coisa. A gente não pode falar quase nada que eles se ofendem à toa. Assim, às vezes a população ela tem indignações que muitas das vezes são válidas e eu acho que deveriam ser respeitadas e ouvidas, porque é um direito de manifestação, é um direito de fala. Se você abriu para a população, você tem que estar apto a receber. Eu acho que quando você se elege vereador, você está apto a ouvir a população do jeito que ela fala.
E a população que em nenhum momento xingou pessoalmente ninguém, nem faltou com respeito diretamente a ninguém. Está falando do cargo, está falando do peso de ser vereador. Dentro da sessão, os ânimos se acalmaram e os vereadores falaram que o caminho do diálogo era o mais acertado. Nós estaremos levando ao prefeito todas as pautas de reivindicação dos manifestantes e aí sim nós daremos início à resolução dos problemas dos quais eles estão pleiteando. Mas isso faz parte do processo, eu acho que esses ânimos que se acirram nesse primeiro momento, mas depois a coisa tende a caminhar normalmente. Vereadores escutavam os representantes dos manifestantes e anotavam tudo. Demonstravam que estavam atentos ao clamor das ruas. O secretário Osmar Filho representou o prefeito e disse que um dos principais pontos das reivindicações já estava sendo tratado pelo chefe do Executivo, que está em Brasília. Hoje, por exemplo, o prefeito está no Ministério do Planejamento, juntamente com o secretário de Obras e a secretária de Transportes, apresentando os projetos de mobilidade urbana para a cidade de São Luís. Alguns vereadores demonstraram preocupação quanto à possibilidade de nova invasão à sede do Legislativo, pois um dos representantes alertou sobre esta possibilidade, assim como aconteceu em Belém. Moradores da cidade de São José de Ribamar decidiram bloquear a MA-203. O protesto era por conta de um pedido de reintegração de posse da Vila Tamer. Uma comissão foi levada para conversar com a juíza da comarca. Os moradores queimaram pneus e galhos de árvores para interditar a MA-203, uma das principais rodovias da região metropolitana de São Luís. Os manifestantes bloquearam a estrada às 6 horas da manhã por conta de um aviso de reintegração de posse na área da Vila Temer. O povo está querendo tomar o local onde 50 moradores moram. As pessoal, tem criança, tem idoso, tudo no meio da rua, jogado lá as coisas lá no meio da rua. Agora ele compareceu um ofício de justiça para derrubar as casas, tirar os moradores dentro da casa. Pareceu que ele garantiu nas eleições que lá ia ficar para os moradores. O que foi que ele fez? Ele virou as costas, o prefeito Gil Cutrim. 40 famílias moram numa área de 9.000 metros quadrados há 2 anos. Segundo os moradores, a área foi promessa de campanha do prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim. Totalmente, porque ninguém tem moradia. Vai prejudicar de todos os lados, porque todo mundo está com suas coisas na rua, ninguém tem casa. O mandado de reintegração de posse deveria ser cumprido hoje a partir das 7 horas da manhã e foi autorizado pela juíza da comarca de São José de Ribamar. Josiane, vocês não receberam nenhum aviso sobre isso? Não recebemos nenhum aviso. Quando chegou a ordem, já foi em cima da hora e a gente não tem para onde ir. A vida da gente foi aqui neste lugar e nós não temos para onde sair, não temos condição de sair. Depois de 3 horas de protesto, os manifestantes negociaram com a polícia militar. O Corpo de Bombeiros apagou o fogo e liberou a pista. Um representante da comunidade foi acompanhado da PM para conversar com a juíza que autorizou a reintegração de posse. Primeiro, vamos ter contato com a juíza de São José de Ribamar, que expediu a liminar. Quem vai dizer que vai ou não vai acontecer é a juíza. Por isso, nós vamos com a comissão de moradores até Ribamar ter contato pessoal com a juíza. Em nota, a Prefeitura de Ribamar informou que a posse da área é de propriedade regular, é propriedade particular e que foi proposto um cadastro social, mas que foi recusado pelos moradores. A Prefeitura desmente a informação de que no ano passado garantiria título de posse das terras. E na cidade de Senador La Roque, 2 professores foram assassinados a pauladas em uma estrada vicinal. Os bandidos amarraram um fio de aço na estrada para que a moto tombasse e assim levassem o veículo. O crime aconteceu à noite e a polícia só chegou ao local pela manhã. É um mistério duplo homicídio ocorrido na vicinal que liga a sede do município de Senador La Roque ao povoado Centro do Toinho. Os educadores Francisco Costa e Iris Linhares lecionavam no povoado Centro do Toinho 3 vezes por semana. E quando estavam retornando do trabalho, foram emboscados por volta das 10h30 da noite desta terça-feira, em cima da Serra do Araparê. Os elementos usaram um pedaço de arame para emboscar o casal e depois assassinar os 2 educadores. E ainda roubaram uma moto Bros de cor vermelha em que estava o casal. A polícia só foi informada da ação marginal na manhã desta quarta-feira por populares que passaram pelo local. Fomos analisar qual o motivo, qual a causa da morte. Tinha um arame esticado na estrada e conversando com
moradores próximos afirmavam que geralmente acontecia esse tipo de assalto. O presidente do Sindicato dos Educadores do município de Senador La Roque chegou acompanhado do esposo da educadora, Dona Iris Linhares, e visivelmente emocionado, lamentou o ocorrido. É lamentável e tem se tornado corriqueiro esse tipo de coisa aqui, infelizmente. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. A pessoa que fez isso podia ter só carregado a moto, não podia ter feito isso com ela. O local onde os meliantes estavam é fácil se esconder. O mato é alto e tem muitos caminhos. Nem se imagina onde possivelmente os 2 ou 3 ou mais estariam no aguardo de quem quer que fosse que passasse aqui pelo local. No próximo bloco, ônibus da VBL voltam a circular na cidade de Imperatriz. A gente volta em um instante só. Estamos de volta e falando novamente sobre a Câmara Municipal. A gente recebe aqui o vereador Marquinhos pelo PRP. Boa noite, vereador. Boa noite. A gente sabe que a situação hoje na Câmara não foi nada fácil. Agora, o que os vereadores podem fazer em relação a esse manifesto e as reivindicações das pessoas que foram até a Câmara, que ficaram, inclusive, durante o recesso lá? A Câmara Municipal de São Luís os vereadores podem intermediar, né, as reivindicações, a pauta de reivindicação dos manifestantes, intermediar essa negociação com o governo, tanto do Estado como da Prefeitura. Essa é a prerrogativa que a Câmara Municipal pode estar fazendo. Agora, entre as reivindicações desses movimentos sociais que estão participando dessas audiências com os senhores, quais são os pontos principais que eles atestam, reivindicam? Olha, a situação, eles têm uma pauta de reivindicação, que isso é uma discussão que a Câmara já vem cobrando, já se discute isso já há bastante tempo na Câmara, que é a questão da mobilidade urbana, é a questão também da questão do título de posse de terra, né, que uma boa parte da ilha de São Luís é irregular, não tem o título de terra, e também com relação à questão da transparência na Câmara Municipal. Então, o que cabe à Câmara Municipal, com certeza, os vereadores vão estar fazendo, vão estar intermediando. A exemplo dessa questão da mobilidade urbana. Hoje a gente sabe que a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado estão fazendo uma parceria para poder resolver essa situação, porque a gente sabe que São Luís está em situação difícil, caótica, na verdade, o trânsito, não se tem, na cidade não se tem uma política, um planejamento no sentido de melhorar, não se tem, mas agora o Estado e o município estão trabalhando. E nós, enquanto vereadores, a Câmara Municipal de São Luís, ela vai estar intermediando essa situação. Vereador, por que demora tanto para se resolver um problema que é bastante, já é do cotidiano? A mobilidade urbana não é de hoje, a gente sabe que o planejamento deveria existir, como o senhor mesmo disse, não existe. E o que poderia a Câmara Municipal fazer para agilizar isso? Olha, a Câmara está discutindo, está trazendo a questão, está discutindo. A gente tem feito, inclusive eu vim aqui uns 2 meses atrás, falei sobre essa questão do transporte público de São Luís, que é precário. O que mudou de lá para cá? Não mudou nada, por quê? Porque a Prefeitura, o sistema, a Prefeitura, na verdade, não tem condição de resolver o problema de mobilidade urbana. Isso tem que ser a parceria do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura. Aí sim, as coisas vão acontecer, mas se deixar só por conta da Prefeitura, nunca que vai conseguir resolver a questão da mobilidade urbana, porque são obras que têm um custo caríssimo e a Prefeitura de São Luís só não vai poder resolver. O que pode estar melhorando pontualmente alguns setores, a exemplo de melhorar a questão do transporte coletivo, colocar ônibus novos só, mas resolver o problema de fato tem que ser parceria do Governo do Estado, Governo Federal e da Prefeitura. E pelo visto isso está acontecendo agora. A Câmara pretende aproximar os laços e as conversas com o setor das promotorias, com algum órgão da Justiça. A Justiça fez algumas intervenções, alguns taques foram assinados sobre o sistema de transporte público. Os vereadores entraram em algum tipo de discussão com a Justiça? Com certeza. O Ministério Público já esteve na Câmara Municipal, em audiências públicas lá conosco, discutindo essa questão do transporte público coletivo. São Luís, até agora, tem 400 anos, mas nunca licitaram o sistema de transporte público de São Luís. Agora que está se discutindo para se licitar. Então, é uma situação bastante complicada. A gente entende,
a manifestação, a revolta da população. Eu particularmente entendo, porque eu sou de uma comunidade que 95% da população necessita do carro para se locomover de transporte público, e a gente sabe que a situação está bastante complicada. E a Câmara, os vereadores estão comprometidos nessa causa para ajudar a resolver. Inclusive em relação à transparência? Também, a questão da transparência é o mínimo que a Câmara tem que fazer, é abrir para a população, para a sociedade. Saber e a partir de quando vai acontecer? Eu creio que, acho que agora, em torno daqui a uns 30 a 60 dias, essa situação está sendo resolvida. Eu espero. Ok. Nós queremos aqui agradecer a participação do vereador Marquinhos, do PRP. Muito obrigado pelas suas considerações. Nós estamos à disposição, né, da cidade de São Luís e ali na Câmara Municipal, fazendo nosso papel e tentando honrar a confiança da população, do povo que nos confiou o cargo de vereador. Muito obrigada, vereador. Obrigado. E a gente vai falar agora sobre a informação dos ônibus da empresa VBL que voltaram a circular na cidade de Imperatriz. A empresa ainda não prometeu a entrega de mais veículos para prestarem serviço à cidade. A demanda judicial envolvendo a empresa VBL, o Ministério Público e o município de Imperatriz continua. E a empresa venceu mais um round desta luta. Todos os ônibus, sem exceção, foram liberados pelo Tribunal de Justiça para voltar a servir a população de Imperatriz. Os 84 ônibus da empresa apreendidos em operações da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Trânsito e com a atuação do Ministério Público, estão prontos para voltarem às ruas da cidade de Imperatriz. A decisão foi concedida na última sexta-feira pelo desembargador Jaime Ferreira de Araújo, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão. A juíza titular da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz foi comunicada da decisão para que os veículos fossem liberados. O contrato feito com a VBL é um contrato que justamente já prevê que os ônibus que vão transportar essas pessoas devem estar com sua documentação em dias e com equipamentos obrigatórios em dias, ou seja, a segurança dos usuários de transporte público precisam ser preservada. Os ônibus apreendidos, todos os ônibus apreendidos foram ônibus que tinham problemas relacionados a equipamento obrigatório e à documentação. E agora você vai conhecer a história da creche comunitária do bairro Radional. Há 7 meses, sem recursos, a creche ameaça fechar as portas. Falta estrutura adequada à creche-escola e a escassez de recursos acaba atrapalhando todo o funcionamento do lugar. A delicadeza e a inocência das crianças dormindo entram em contraste com os problemas enfrentados pela creche-escola comunitária Cantinho da Criança. Nós estamos já 7 meses sem receber nenhum recurso, né, da CEMED, que é a Secretaria Municipal da Educação. E com esses 7 meses, sem nós poder pagar os professores, funcionários, e sem alimentação, fica impossível a gente continuar a trabalhar. A creche atende 209 crianças de 2 a 5 anos da comunidade do Radional e áreas adjacentes, até crianças do município de Raposa. Há 7 meses sem receber recursos do Fundeb, repassado pela Prefeitura de São Luís, a creche funciona graças à colaboração e à paciência dos seus 17 funcionários. Sinceramente, é o amor que a gente tem pelas essas crianças, né? Parar agora seria injusto, né? A gente vem, ao torno do ano, todo sofrendo essa situação de não ter o dinheiro, né? E se a situação de descaso prejudica os colaboradores, os pais que precisam deixar as crianças na creche para poder trabalhar, com a possibilidade do fechamento, já não sabem o que fazer. Quanto à minha criança, que eu tenho, no caso, fechando as portas, eu tenho que dar meu jeito, né? Mas quantos pais de família que não têm condição nenhuma? Minha condição já é mínima. Imagine que não tenha de jeito nenhum. A situação é pior ainda, né? A direção da creche procurou a CEMED para que fossem dados esclarecimentos sobre a falta de repasse dos recursos do Fundeb. A chefia de gabinete garantiu que o dinheiro seria depositado até o próximo dia 20. Mas para garantir que a sociedade tome conhecimento sobre o problema, os diretores de outras creches estarão reunidos amanhã em um grande protesto. Na incerteza de que o dinheiro esteja disponível até o próximo dia 20, Dona Neuza faz um apelo. E a gente faz um apelo àqueles que puderem nos ajudar, que puderem vir aqui nos visitar com nossas crianças e nos doar. Nós estamos precisando de tudo nós estamos precisando, de frango, carne, arroz, feijão, tudo nós estamos precisando aqui.
O Tribunal de Justiça escolheu a lista tríplice para a vaga de desembargador. Os advogados Ricardo Tadeu, do Ailib, Daniel de Faria Leite e Riode Barbosa Ayub foram os mais votados pelos membros da Corte. A relação com os 3 nomes vai ser enviada à governadora Rosena Sarney. É a governadora quem escolhe quem assume a vaga de desembargador destinada ao OAB no Maranhão. E você vai ver depois do intervalo, São Luís vai receber recursos do PAC Turismo para restaurar casarões do Centro Histórico. A gente volta em instantes. Em comemoração ao Dia dos Pais, no próximo dia 11, a Defensoria Pública do Estado inicia amanhã uma nova fase do projeto Ser Pai é Legal. As atividades acontecem até 15 de agosto, com palestras, atendimento jurídico e coleta de material genético para exame de DNA. O defensor-geral do Estado, Aldir Melo Filho, dá mais detalhes sobre o projeto. Boa noite, defensor. Seja bem-vindo. Agora, diante de tantos atendimentos, mesmo assim, ainda é grande o número de filhos sem o registro dos pais? Na verdade, o projeto Ser Pai é Legal, que a Defensoria Pública desenvolve em parceria com a Federação de Indústrias do Estado do Maranhão, através do SESI, tem por finalidade estimular exatamente a prática da paternidade voluntária, espontânea, evitando o ajuizamento de ações no âmbito do Poder Judiciário. Então, o projeto surge a partir da percepção da Defensoria de um grande número de mulheres que procuram os serviços da instituição solicitando a pensão alimentícia para os seus filhos. E muitas dessas mulheres não tinham sequer um registro de nascimento paterno. Daí a necessidade de, sim, muitas vezes ingressar com uma ação de investigação de paternidade. Então, a partir dessa percepção e dessa demanda, a Defensoria buscou a parceria com a Federação de Indústrias do Estado do Maranhão, através do SESI, e disponibiliza gratuitamente 30 exames de DNA para as pessoas que necessitarem. Também falta informação, as pessoas talvez não tenham a orientação correta em relação à demora, à burocracia. Como a pessoa que se encontra nessa situação, ela pode proceder? Olha, hoje há uma facilitação no que se refere ao reconhecimento de paternidade. Paternidade pode ser reconhecida por escritura pública, por termo nos autos, por testamento. Hoje existe um posto de atendimento no Fórum do Calhau que facilita as partes a se dirigirem ao fórum e providenciar a averbação do pai e dos avós na certidão de nascimento. Mas há, naturalmente, a necessidade que haja um consenso da mãe e do suposto pai em relação à questão. Se não houver, naturalmente, é o caso de ingressar com uma ação judicial e, naturalmente, segue uma tramitação própria, tem uma certa burocracia, daí a importância de se investir em projetos que venham estimular o reconhecimento voluntário e espontâneo. Daí a importância do projeto Ser Pai é Legal no sentido de diminuir essa demanda judiciária. Doutor Aldir, existe alguma data ou alguma cidade que aconteça também esse tipo de atividade no interior do estado? O projeto Ser Pai é Legal, ele tem um âmbito de abrangência na região metropolitana. O projeto ele existe desde 2011 e disponibiliza a pessoas que vivem na Grande São Luís, Raposa, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, a possibilidade de realizar o exame de DNA de forma gratuita. Mas, fora esse projeto, a Defensoria Pública hoje está presente em 38 municípios, distribuídos em 18 núcleos regionais, e nós temos núcleos especializados que fazem o atendimento dessa demanda. E a Defensoria tem como método de trabalho sempre buscar uma conciliação, uma mediação. Busca-se, num primeiro momento, um diálogo entre as partes, entre a mãe e o suposto pai, para que haja o reconhecimento voluntário sem ingressar com a ação judicial. O projeto Ser Pai é Legal, que disponibiliza o exame de DNA, é restrito aqui à região metropolitana da Grande São Luís. Mas, naturalmente, que qualquer interessado que resida no interior do estado e queira participar do projeto poderá buscar a Defensoria e, desde que haja o consenso entre a mãe e o suposto pai, poderão, naturalmente, ser agendada a realização do exame. São cerca de 2 anos do projeto sendo realizado pela Defensoria. Qual resultado o senhor tem até agora? Nós temos hoje cerca de 281 atendimentos, foram 281 casos de reconhecimento de paternidade, de ações de testes de DNA.
Desse universo, 281 pessoas que foram atendidas pelo projeto, cerca de 75% houve o reconhecimento, foi reconhecida a paternidade. E diante dessa situação, a Defensoria encaminha as partes para o Fórum do Calhau. Como eu disse hoje, o reconhecimento é facilitado, basta que haja a presença da mãe, do pai e do filho, em se tratando de filhos menores, para que haja a averbação do nome paterno, do nome dos avós, sem nenhum custo, sem nenhuma custa. E também no interior do estado, os fóruns regionais também contam com esse serviço para que haja aí o reconhecimento dessa paternidade. Quando há algum tipo de controvérsia acerca da questão da pensão alimentícia, a Defensoria Pública intervém no sentido de buscar um acordo entre as partes para também se definir voluntariamente acerca da pensão alimentícia. E nos casos em que não há consenso entre as partes, aí sim é o caso de se ingressar com a ação de alimentos. Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do Dr. Aldir Melo Filho, defensor-geral do Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E a campanha começa amanhã. E a Polícia Civil da capital está investigando a morte de uma empresária de 29 anos. Segundo as informações, ela foi vítima de uma parada cardíaca após uma infecção que teria sido causada por aplicações de silicone industrial feitas em uma clínica da cidade. A polícia investiga a morte que ocorreu em fevereiro da jovem Gleiciane Ramos Fernandes, de 29 anos, que supostamente aconteceu após um tratamento estético mal sucedido, realizado por Dione Silva Gonçalves, de 26 anos, natural de Uberlândia, Minas Gerais, e do maranhense Marcos Luanderson Gomes de Souza, de 21 anos. Eles se apresentaram à vítima como esteticistas. Os procedimentos estéticos eram feitos aqui neste ponto comercial e variavam de R$ 800 a R$ 2.000. Segundo os moradores, a clínica clandestina funcionava aqui há mais de um ano. De acordo com o delegado, eles utilizavam até cola Super Bonder para o fechamento das aplicações. E o pior, ele próprio não tem crédito quando afirma que a substância é A ou B, porque ele estava usando produtos sem rótulo. Segundo o pai da jovem, ela teve parte da região das nádegas necrosadas. Foram 11 dias de sofrimento na UTI do hospital. Foi um sofrimento que eu não quero para ninguém. Minha filha sofreu e não pôde frisar o que foi que ela tomou, porque ela foi sedada, turbada e suspirando pelo aparelho. Dione Silva e Marcos Luanderson vão ser indiciados por vários crimes, entre eles homicídio, lesão corporal e exercício ilegal da profissão. E ainda sobre o projeto Ser Pai é Legal, a informação que nós repassamos é que o atendimento será de 9 às 12 da manhã na Praça Nauro Machado, com as orientações e os exames de DNA. E o senador José Sarney foi diagnosticado com dengue aguda e pneumonia bacteriana. É o que diz o último boletim médico divulgado na tarde de hoje pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O senador está internado na unidade semi-intensiva. De acordo com o hospital, onde o ex-presidente está internado desde 31 de julho, ele mostra uma contínua melhora clínico-laboratorial, mas ainda não há previsão de alta. E o Maranhão foi um dos 10 estados contemplados pelo PAC do Turismo do governo federal, que prevê investimentos em equipamentos turísticos no país. Dos 680 milhões destinados ao programa, a capital maranhense espera investimentos da ordem de 159 milhões para a restauração de 49 casarões do centro histórico. Ao todo, 49 casarões históricos devem ser restaurados pelo projeto PAC do Turismo na área de tombamento de 2.500 imóveis no centro da capital maranhense. Os trabalhos, coordenados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, devem começar no ano que vem. O PAC das Cidades Históricas é um programa do governo federal, através do Ministério da Cultura, coordenado pelo IFAM, e junto, um processo paralelo com o governo do estado e o governo municipal. Entre os prédios que devem ser restaurados está o da Refesa, na Avenida Beira-Mar, o da antiga fábrica de tecido São Luís, na Madre Deus, onde deve funcionar a nova sede da Câmara de Vereadores, e o Mercado Central. Além da construção de uma praça neste terreno, em frente ao Convento das Mercês, e a reforma de praças e ruas da cidade. E também vamos ter vários prédios, como o CIOG, por exemplo, que vai ter uma utilidade
de utilização com uma faculdade e com um museu de arqueologia. Então a gente está prestes a ver um centro totalmente renovado, reestruturado e, sobretudo, revigorado, o que é muito bom para a cidade e, como eu disse, também para o turismo. O investimento está avaliado em 159 milhões de reais. O repasse da verba já está na fase final e deve ser assinado no próximo dia 19 pela presidenta Dilma Rousseff. Vai ser uma das maiores intervenções dentro da área do centro histórico. Isso traz um benefício direto para a população, traz um benefício direto para a cidade e, sobretudo, serve de atrativo turístico. No próximo bloco vamos falar de arte. O expressionismo pelas mãos de artistas plásticos maranhenses. Nós voltamos em instantes. Falar em cemitério pode despertar diversos sentimentos. Medo, tristeza, saudade. O repórter Jairo Martins vai mostrar agora como é a vida de quem trabalha, dedica anos para a manutenção de cemitérios. O local recebe muitas visitas, gente viva e que usa a área, algumas vezes para práticas, no mínimo, estranhas. Trabalhar em cemitérios, ter contato com túmulos e cadáveres é um assunto que sempre divide opiniões. Medo nenhum. O melhor que tem que confiar em Deus. Nem durante o dia eu entro pra gente trabalhar num negócio desse. Não vou de enterro de amigos. Dona Maria Helena é administradora dos cemitérios públicos de São Luís. Em 10 anos de trabalho, ela conta que nunca viu nenhuma assombração. E das vezes que foi vítima de algo, foi de pessoas bem vivas. Histórias de mortos que tenham aparecido, não, isso é mito. O que acontece são muitas histórias que a gente chega a ser hilário, né? Pessoas que ligam para mim e dizem, olha, eu estou sepultado, eu estou aqui na 16ª sessão, mande rápido o coveiro me desenterrar. Construído em 1855, o cemitério do Gavião possui uma área de 54 mil metros quadrados e 17 mil sepulturas, onde estão enterradas muitas histórias cercadas por mistérios. O cemitério do Gavião guarda histórias inusitadas como a desta sepultura, onde na década de 40 uma jovem de 19 anos foi enterrada após se suicidar com o uso de veneno. Filha única, os seus pais morreram sem saber o motivo do seu suicídio. Até mesmo o padre que a confessou não revelou o seu último segredo. Diante da dor, os seus pais construíram essa estátua em sua imagem e semelhança. Esta outra sepultura estava desgastada pelo tempo. O filho dos falecidos, que morava nos Estados Unidos, veio a São Luís para reformar o túmulo. Após um ano, o filho foi enterrado no mesmo lugar. Cenário de histórias tristes, o cemitério também é frequentado por pessoas que praticam magia negra. Encontrei sobre uma sepultura um caixãozinho roxo, muito bem feito, com 2 bonecos dentro, todo perfurado de alfinete e um papelzinho dizendo que aquela pessoa, os 2 nomes, não iam ficar juntos. Reduto de muitas histórias e mistérios, a morte é a nossa única certeza. E até o dia 27 de agosto, na Galeria Majurasca, na Avenida Litorânea, o artista Wilson Moraes vai expor as telas que retratam a vida, o cotidiano de muitos maranhenses. A arte dele já foi apreciada em vários lugares do Brasil. Ele é um artista que se inspira na própria terra e no dia a dia da população maranhense. Pescadores, quebradeiras de coco, em cada quadro uma demonstração de arte e criatividade. Esse tipo de tema que eu me admiro muito e eu me baseio e crio muito esse tipo de trabalho. Porque são os trabalhos são as pessoas que eu vejo uns trabalhos muito dedicado, né? Ele começou aos 17 anos. As obras em óleo sobre tela carregam as características e elementos do expressionismo. Com o uso de cores fortes e vibrantes, o artista Wilson Moraes busca uma aproximação com as artes primitivas. O pintor explica que isso se deve à forte influência dos professores, principalmente no que se refere à perspectiva e ao estilo de cores. Procurei adotar essa técnica, eu acho muito bonita, porque inclusive é puxando do meu estilo, que é da técnica expressionismo, que eu vejo como uma coisa que é de mim mesmo. Então o pessoal não vai comparar, eu vi uma semelhança daquele trabalho em outra pessoa.
Fora do estado, já mostrou seus trabalhos em Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois de uma temporada fora, voltou ao Maranhão, onde está há 4 anos. Confira agora o que acontece amanhã. Centro de Lançamento de Alcântara realiza a Operação Falcão 2 com o lançamento de foguete nacional com o objetivo de treinar equipes e verificação de sistemas e equipamentos do lançamento. Universidade Estadual do Maranhão debate educação aberta durante o 3º encontro de educação à distância. O evento acontece no prédio do núcleo do campus da UEMA e terá participação de professores de outros países. O Corregedor-Geral de Justiça do Maranhão vai visitar as comarcas de Arari e Vitória do Mearim. Vai ser feita inspeção nas comarcas e nas serventias extrajudiciais. Vai ser avaliado também a movimentação processual das comarcas. Uma última informação, o procurador da República, Roberto Gurgel, emitiu parecer favorável pela cassação da governadora Rosiana Sarney e do vice Washington Oliveira. O motivo seria o abuso de convênios eleitoreiros praticados às vésperas das eleições. Além da cooptação de prefeitos de oposição, são convênios no valor de R$800 milhões. 127 milhões foram liberados há 3 dias da convenção partidária que homologou o nome de Rosiana para disputar o governo. O processo agora volta para o Tribunal Superior Eleitoral para ser colocado em julgamento. Bom, e assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Estamos de volta amanhã a partir das 7 da noite. Boa noite para você e até amanhã.